A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Homens de Fé, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Antes da reunião, nós gostaríamos de lembrar, todos nós, que hoje, 18 de abril, é o Dia Internacional do Espiritismo, quando foi lançado a pedra angular da doutrina espírita por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Sem o Livro dos Espíritos não há espiritismo. O espiritismo não aceita algo que não seja dela. Então, tudo que nós precisamos está dentro da obra kardeciana. E, naturalmente, tem a recomendação de Jesus: de graça recebeste, de graça dai. Convido a todos para fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos por alguns instantes, agradecendo a Deus pela vida, igualmente aos nossos guardiões que zelam por nós. Não poderíamos deixar de saudá-los. Saudamos o diretor espiritual da casa, esse amigo que nos coordena, nos conduz e conduz esta casa. Também o diretor espiritual deste trabalho e toda a equipe espiritual que compõe o corpo de trabalho da casa, que já nas primeiras horas da manhã preparou todo este ambiente para nos receber. A nossa gratidão a esses anônimos amigos espirituais. Também saudamos nossa bondosa Mãe Maria Santíssima e seus emissários, que tem como teus filhos prediletos os que mais sofrem. Elevando ainda mais nosso pensamento, saudamos o nosso Mestre Jesus, o amigo incondicional, aquele irmão mais velho, que vai à frente das nossas batalhas, deixando seus passos marcados, iluminados, para que não nos percamos nas ilusões do mundo e possamos seguir esse caminho que leva a Deus, nosso Pai. E finalmente chegamos a Deus, que é a causa de tudo, igualmente desse momento. E a Ele nós proferimos a prece que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas na medida que nós também aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, caímos em tentação de pecar novamente, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos dando por aberta a nossa reunião de hoje, onde vamos envolvendo o nosso irmão Patrício, que fará a explanação para nós, para as devidas reflexões. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E todos abram seus corações para receber as intuições, as bênçãos de Deus e do nosso Mestre Jesus, que acompanha toda a humanidade, porque Ele é o governador e o Mestre de todos nós. Para hoje, estamos aqui para fazer uma exposição de Emmanuel, que está previsto no livro Pão Nosso, no capítulo 9. Esse capítulo 9, Emmanuel
pegou de Mateus, no seu capítulo 7, 24, seria uma frase de Jesus, quando ele pronunciou. Aliás, Jesus, quando pronunciou o Sermão do Monte, o próprio sermão, na continuidade do sermão, ele também fez esse pronunciamento para todos que estavam ali presentes naquela oportunidade. E nessa oportunidade, por exemplo, Emmanuel acabou pegando esse tema e escreveu para nós em duas oportunidades. No livro Pão Nosso, e escreveu também no livro da Esperança, no capítulo 56. Fez um outro comentário também desse tema. E aqui no Pão Nosso, ele denominou homens de fé. Não a fé, ele chamou-se homens de fé, quer dizer, o ser humano que tem a sua própria fé. E o que é o homem que tem a fé? E o homem que pensa ter a fé. Então, ele pegou, quando Jesus comentou, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, tem a parábola de Jesus que ele diz o homem prudente, aquele que edificou sua casa na areia e aquele que edificou sua casa seria na rocha. Simbolicamente, aquele que edificou sua casa na areia, com a tempestade ou com a função do mar ou do rio, a sua casa não tem raiz. Ela, obviamente, vai cair, não se sustenta. Seria, embora muito bonita por fora, mas o seu alicerce, que é a raiz, não tem, ela cai. Mas aquele que edificou seria na pedra, ele obviamente está firme, porque a rocha é firme. Então não há tempestade alguma, ou transtorno qualquer, ou adversidade, que vai abalar as estruturas da casa. O que ele quer dizer com isso? Ele traz para nós que, diante de qualquer dificuldade que nós estivermos, seja de qualquer ordem, seja por manifestação, seria na dor física, seria sintomática do corpo espiritual, seja na materialidade, seja nas desavenças com a família, seja nas provações ou expiações mais difíceis, seria o cárcere, ou o morador de rua, ou o carente, das duas ordens, seria tanto carente material, como carente afetivo também, seja ele. Mas, se ele tiver dentro dessa condição dele, a rocha, a casa dele construída na rocha, ele vai manter a sua fé, a sua credibilidade, a sua confiança no poder divino, na sua bondade infinita, e ele vai enxergar um caminho e receber forças para passar por todas essas provações. Confiante e com a certeza de que tudo que ele passa apenas no corpo físico. Hoje estou passando uma adversidade, mas inteiramente no meu corpo físico, mas não no meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual é o que me interessa, porque ele é eterno. E o meu corpo físico, ele é temporário, ele é transitório. Então, esse é o significado, seria, em sintético, do homem de fé. Baseado nisso, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco da rocha, seria, nós temos um exemplo, seria do próprio Emmanuel. Temos um exemplo de Emmanuel e temos um exemplo de Joana de Ruge, que hoje é conhecida como Joana de Ângelo. Por exemplo, Emmanuel, quando era Lúcio, estava na espiritualidade, teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, esse Lúcio, ele comentou, foi lá
para fazer a investigação a pedido do Império Romano, quem era o Nazareno. Isso está no livro 2000 anos. Quem se interessar em ler, está lá no livro 2000 anos. E nesse momento, Jesus disse a ele: olha, faça a pergunta que tenha, tire suas dúvidas, mas abra os seus olhos e se desperte para a espiritualidade, para a sua evolução espiritual. Porque mais tarde você ainda irá lembrar e comentar muitos dos meus ensinamentos. Isso está lá no livro 2000 anos. Lentulho. Então, na realidade, Lentulho lá atrás, que levou ao rei, olha, o Nazareno é isso, é um homem super inteligente, é isso, todos os atributos e as qualidades de Jesus, seria, mas reconhecendo toda essa verdade, todos esses valores, mas ele não cedeu. Seria, a casa dele estava na areia. Seria, ele construiu a casa dele na areia. Não tinha essa fidelidade tão grande para poder fazer o divisor de águas. Seria, estou hoje dentro de um cargo político, com poderes e etc., os meus interesses aí, outros, né? Mas no meu interior eu tenho uma definição dentro de mim, eu tenho uma meta traçada. Eu não tenho uma análise, por exemplo, de um conjunto fim, mas sim uma consciência do conjunto meio. Seria, eu estou numa racionalidade do meio, e não numa racionalidade do fim. Mas ele continuou com a racionalidade do fim e passou pelo que passou. E hoje nós vimos presentemente Emmanuel fazendo o Evangelho, exatamente cada vez mais aprimorando para cumprir. Quer dizer, Jesus lá naquela oportunidade já previa qual seria o caminho de Emmanuel, como preveu de Paulo, de Tarso. Você será o meu divulgador do Evangelho, do cristianismo, e especialmente junto aos gentios. Também tem. E Joana de Cujo, seria Joana de Cujo, procurou Jesus e disse a ele: Senhor, no meu casamento eu tenho divergência com o meu companheiro, ou com o meu marido. Meu marido caminha mais para o orgulho, para o poder, seria para os momentos transitórios, todo da corte. E eu, depois que ouvi a palavra do Senhor, abri mão. Seria, e estou pensando exatamente na minha vida do espírito, e não na minha vida, seria transitória de toda a luxúria que eu vivia. E tanto que Joana de Ângela abriu mão de tudo isso. E Jesus disse a ela: olha, cuide do seu companheiro como se ele fosse o seu filho, com problema, um filho doente. Tenha carinho, tenha amor, tenha atenção por ele. Não se revolte com ele, porque ele é um filho doente que precisa de cuidados. Mas doente fisicamente? Não era doente fisicamente. Ele era um doente do espírito, porque o mundo dele, ele só enxergava, seria os valores transitórios. Isso que ele enxergava. E ela acabou saindo, acabou sendo serviçal, seria aí de outros publicanos na época, e quando um deles, dos seus patrões, mudaram para Roma, e ela foi para Roma. E lá em Roma, foi procurando as casas espíritas, que se reuniam nas catatumbas, ali nas escondidas, e foi presa. E foi presa ela e o filho, o único filho, foi presa. E aí, no momento que estava do Calvário, jogaram, passaram resina no corpo dela e do filho, no próprio madeiro dos dois, e veio cumprindo a lei divina e disse a ela: e aí, Joana, negue, seria sua crença no Nazareno, e você estará salva, e você e o seu filho. E o filho suplicou a ela: mãe, negue, porque vamos viver. E ela respondeu: não, eu não vou abrir mão da minha crença, não vou mentir. Então,
o soldado romano disse a ela, seria: o que esse Senhor seu te ensinou? Perder a sua vida por uma crença? Ela disse: perder a minha vida? Não, eu não vou perder a minha vida. Vou perder o corpo, a vida no corpo. O meu corpo será danificado, mas o meu espírito não. E tocaram ao ser, acendeu e morreu. Então, por que Joana de Ângeles, dentro daquilo, e a súplica seria, Joana de Cujo, naquela oportunidade, junto do seu filho, não assumiu isso, o seu coração não falou mais alto, seria com a pena, porque ela tinha construído a sua casa na rocha. Seria a sua fidelidade, a sua fé, a sua confiança em Deus e a certeza absoluta da vida eterna. E dentro da vida eterna, ela estava consciente que aquela dor física era um nada para ela, como muitos irmãos estão aí internados com câncer terminal, outro, e etc., sabem que vão chegar ao seu fim. E na espiritualidade seriam recebidas como realmente foram, que hoje nós temos aí Joana de Ângeles, e temos Emmanuel escrevendo aqui. Então, voltando para o tema de Emmanuel, Emmanuel inicia assim: os grandes, espero ter esclarecido a vocês o porquê que Jesus pronunciou isso. Seria, ele fez a analogia da construção da terra e a construção na rocha. Espero ter esclarecido a vocês, para vocês entenderem o significado que Emmanuel tenta nos passar, na minha humilde compreensão. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isto somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, o reino de Deus, quando Jesus foi pequenito em Jerusalém, na porta do Sinédrio, ele disse que o reino de Deus seria montado pelos irmãos que tinham o coração e a boa vontade. Esses seriam os seguidores dele. Quando ele diz aqui que os pregadores existem muitos irmãos oradores, muitos irmãos que acabam transmitindo, seria ao próximo, seria vamos supor assim, não seria uma indução, mas seria assim um sugestionamento para que cada um seguisse o seu caminho da fé e se apegasse firmemente naquele cajado. E aqui eu creio em Deus, ele prega ali, não há problema nenhum. Ele consegue atingir uma massa. Mas a sua expressão, quando ele passa, ela é fim, ela não é uma expressão do meio. Por quê? Porque o meio precisa ter um coração. Porque as leis de Deus é amor. A lei de Deus é o coração. A lei de Deus não é a palavra morta. Ela precisa ter o coração. Porque quando nos toca no coração, o sentimento bate. Nós nos sentimos aliviados, como nos sentimos perturbados, como nos sentimos inconvenientes. E como nós nos sentimos isso? Diante daquilo que nós permitimos receber. Então, esse é um dos segmentos disso. E quando ele fala, por exemplo, a máxima do cristianismo, quer dizer, ninguém tem poder de maior. O único que aqui esteve representando as leis de Deus foi Jesus. Os demais são todos iguais, estão todos no mesmo barco. Nós estamos aqui navegando no mar à deriva. Isso é um processo, não tem eu nesse barco me salvo e você vai morrer afogado. O barco só é o planeta Terra. E o planeta Terra, nós temos 70% de água e 30% de terra. Então nós vivemos ilhados, vivemos presos dentro disso. É a formação do espírito. Mais adiante, ele diz, seria assim:
somente acontece quando o instrumento da verdade seria: o que é a verdade? A verdade são exatamente as leis divinas. Seria: quais são os ensinamentos da doutrina de Deus que Jesus trouxe? Está lá nos mandamentos de forma normais dentro do próprio Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse está o mandamento. E neste mandamento nós sabemos desde quando tomamos consciência nessa encarnação. Mas não temos coragem de dar uma nota para nós mesmos. Hoje eu vou dar uma nota para mim de quanto eu, na realidade, amo mais a Deus e o próximo, e em terceiro lugar, venho amar a eu. Ninguém tem coragem de olhar no espelho e dar a nota, inclusive eu. Não estou fora desse barco, também isso. Então, esses seria. E o Evangelho, ele não deixa de seria um caminho, ele não deixa de ser um empurrão, não deixa de ser um alívio, não deixa de ser um horizonte para abrir a nossa mente, desenvolver a nossa inteligência para a compreensão do caminho da verdade ou para a compreensão do caminho da vaidade e do achômetro, do pensômetro. E Deus me nomeou advogado da humanidade e eu sou eu que defendo toda a humanidade. Isso que eles vão fazer. Então, na realidade, essas são as situações. Então, isso que ele quer dizer. Mais adiante ele diz: interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve ensinamentos e o pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palvorosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhe ao conteúdo espiritual para o trabalho e aplicação do esforço diário. Então, quando Emmanuel diz isso aqui, que ele diz imprescindível e que Jesus destaca, ele nos diz a consciência do que nós realmente estamos fazendo. O trabalho que nós estamos fazendo realmente em benefício do próximo. Eu, Patrício, posso estar aqui fazendo a exposição do Evangelho. E, na realidade, da porta para fora, eu não me preocupo com o próximo. Eu me preocupo achando que a minha participação aqui, ela é exatamente o suficiente. E não é verdade. Porque esses ensinamentos, seria o conteúdo das minhas ações benéficas e auxiliares, aonde eu possa ser útil ao outro, eles não têm valores, não há valor. Por isso que no Evangelho, Kardec destaca muito bem: você será avaliado pelas suas obras, mas de utilidade. Não é a construção dos impérios, porque os impérios, as igrejas de ouro e etc., isso estão cheias, mas cadê a verdadeira obra sua? Mais adiante, ele diz: reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os campos o sublime valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e o aviso da Boa Nova, cuidam, desvelado, da solução de todos os problemas do dia a dia, da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processam longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas,
aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, nas obras superiores do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro das próprias almas, norteando-lhe o destino. Então, quando ele diz aqui as bases espirituais, seria, quais são as bases? As bases é tomarmos a consciência, ou lembrarmos dessa consciência, ou encararmos a verdade que precisamos ser útil ao próximo. Precisamos ser útil, precisamos ter a nossa benevolência, precisamos ter a nossa compaixão. Não é o meu filho, o meu vizinho, tá bom, mas e se eu fosse o outro necessitado? Será que o cidadão que está, por exemplo, lá no abandonado, hoje chamam casa de repouso ou qualquer coisa, seria, ele não precisa desabafar? Não precisa de receber uma visita? Não precisa receber um estímulo? Sim. Será que aquele que está lá no leito de hospital, lá na UTI, ou na enfermaria, ou no pronto-socorro, desesperançado, com medo do desencarne, seria, não precisa de um socorro? Não precisa de uma luz? Não precisa de uma vibração de amor? Precisa. E os irmãos que estão sendo preparados neste momento para o desencarne? Seria, para onde irei? Não, todos nós fazemos essa pergunta. Para onde irei? Quem é que tem a certeza de onde irá? E para onde irá? Ninguém. Ninguém tem a certeza. Inclusive, todos os irmãos aí mais evoluídos escrevem nos seus livros que foram arrecadados sem destino. E, cheguei aqui nesse destino. Isso aqui é o seu ponto de chegada. Então, na realidade, todos eles têm. Nos custa quanto? Hoje vou tirar meia hora e orar para todos os enfermos que estão lá. Hoje vou orar para todos os irmãos desesperançados que perderam a expectativa da esperança, que estão aí morando nas ruas. Não precisa ser as ruas. A zona rural tem muitos moradores indignos, que os seus proprietários os tratam lá como se fossem animais também, mal oferecem qualquer coisa a eles. Nós vimos, às vezes, nos noticiários, a exploração de crianças. Olha, estão lá, escravidão, isso, aquilo. Seria, nós não podemos resolver o problema do mundo, mas podemos orar, pedir a compaixão de Deus. Podemos pedir a luz, porque se nós apagarmos a luz desse salão, na realidade, ela não vai acender sozinha. Nós precisamos que alguém o acenda. Então, se nós, na realidade, levarmos o pouco de luz que temos, juntando todos nós, olha a claridão que podemos fazer. Quanto não podemos levar de claridão para o irmão que hoje está numa condição sofredora mais do que nós. Mas amanhã poderemos ser ele. Nós não sabemos que a hora que, se amanhã vamos passar por isso ou passar por aquilo. Não sabemos disso. Então, na realidade, precisamos fazer esses fatores. Então, Emmanuel diz, por exemplo, quando ele diz do silêncio. O que seria o silêncio? O silêncio é, na realidade, não fazermos um julgamento e nem bater ao irmão quando ele está fechado. Ele está fechado, ele se fechou. Ele acha que ele já é o sabedor de tudo. Eu vou lá à missa todo dia, eu vou lá na igreja, eu ponho o meu joelho no chão, eu faço o meu jejum, faço. Tá bom, ele está fechado, ele está fechado. Como todos os fatores, todos os operadores do trabalho espírita, eu já sou o sabedor, mas ele não faz uma avaliação se em cada ato dele aonde ele está sendo útil. Eu fui útil aonde? Eu consegui, seria auxiliar o próximo? Eu consegui. Se eu não conseguir, significa que eu não auxiliei, eu atrapalhei alguém. Esse é um fator normal, esse é um processo da humanidade. Então, nós cometemos isso? Sim. Se um outro irmão está próximo e ele percebe isso,
Ele tem o direito de comentar? Não, não tem o direito. Cada um no seu momento irá evoluir. Onde aprendemos isso? Aprendemos da conduta de Jesus com o próprio Judas. Aprendemos da conduta de Jesus com o próprio Pedro. Pedro, que seria uma pedra bruta, e ele respeitou a pedra bruta. E no momento certo que Pedro tomou consciência que era realmente uma pedra bruta, ele diz: você está preparado para apacentar as minhas ovelhas. E aí iniciou-se a intercessão do buril para lapidar essa pedra. E ele foi o marco inicial do cristianismo naquela época do Oriente. Tanto Paulo. Então Paulo saiu, por exemplo, do deserto, chegou achando que pela cultura dele, pelo grau que ele ocupava, por tudo aquilo, pelo que ele compreendeu do Evangelho, ele já era Jesus. E já era Jesus. O que ele fez a sua primeira vez? Foi na sinagoga. Aí, vamos lá. Meus irmãos, saiu de lá decepcionado, quase preso da sinagoga, onde ele era o senhor de respeito, seria. Aí, volta onde? Volta para lá. Ananias estava com ele, chamou a atenção dele? Não chamou a atenção de Paulo. Deixou ele no seu momento certo. Quando ele, conversando com Ananias, e disse: Ananias, o que será que ocorreu? Ananias perguntou: o que você percebeu de desconforto aí? Olha, eu percebi que não me deram atenção. Então não está na hora de você fazer um juízo de por onde você deverá começar, expor o Evangelho e lentamente observando os seus resultados, seria de utilidade, e desenvolvendo a par e passo? Sim. Então ele buscou a orientação de uma forma humilde, não para embater. E aí Paulo tomou a consciência e seguiu e se tornou o apóstolo do bem que todos nós conhecemos. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, por estar aqui, mas o meu tempo terminou. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.